Temos meditado na Palavra de Deus, numa nova série baseada em 2 Crônicas. E nós começamos a considerar a partir do capítulo 12, a partir do neto de Davi. Davi teve como filho Salomão, que o sucedeu no trono, e Roboão, ele foi o sucessor de Salomão, portanto, neto de Davi. Temos considerado nestas mensagens baseadas em 2 Crônicas o fato de que quem escreveu os livros de 1ª e 2ª Crônicas foi o cronista. Uns acreditam que foi Esdras. No entanto, tenha sido ele ou não, ele escreveu depois do exílio. E ele escreveu para o povo que retornou do cativeiro da Babilônia para a terra prometida. E lá encontrou o caos, a devastação. E a pergunta que não queria calar era: por que tudo isso nos aconteceu? Éramos uma nação próspera, rica, um grande império, abençoado por Deus. Por que a derrota, o desterro, a deportação, o cativeiro, tanto sofrimento? Por quê? O cronista quer responder a essas indagações. E como ele faz? Ele faz contando 4 séculos e meio de história, 450 anos de história, não por amor à história, o registro dos fatos, mas para mostrar que os reis que foram fiéis a Deus colheram bênçãos. Os reis que foram infiéis a Deus colheram o seu justo juízo. Sempre que os reis eram servos de Deus e fiéis, a nação tinha um bom momento espiritual, moral. Quando os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor, a nação também seguia, deixando claro o quão importante é liderança. Uma boa liderança, ela gera um efeito cascata sobre os liderados, e o contrário também é verdadeiro. Portanto, nós começamos a considerar Roboão. A Bíblia diz que depois que ele se estabeleceu, que ele se fortaleceu, ele abandonou a lei do Senhor. Ele transgrediu contra o Senhor e, em última instância, ele abandonou o próprio Senhor. Por isso, por essa razão, Deus entregou Roboão e Judá nas mãos de Sisaque, o rei do Egito, que dominou todas as cidades fortificadas de Judá, mas ele ainda não havia conseguido conquistar Jerusalém. Deus mandou o seu profeta, Semaías, e ele entregou o recado de Deus, dizendo que o Senhor os puniu porque eles o abandonaram. E o Senhor deixou claro que estava entregando o seu povo nas mãos do rei do Egito porque eles o haviam abandonado. A Bíblia diz que eles se humilharam diante de Deus e eles reconheceram, dizendo: o Senhor é justo. Vimos até aqui. Hoje prosseguiremos. Diz o texto bíblico que quando o Senhor viu que eles haviam se humilhado, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: não os destruirei, porque eles se humilharam, mas lhes darei auxílio, e a minha ira não será derramada contra Jerusalém por intermédio de Sisaque. Entretanto, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Perceba o quanto é importante se humilhar na presença de Deus. Deus havia dito, através da sua palavra, a Salomão, Deus havia dito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Sim, sempre que um homem, uma mulher se humilha, sincera, verdadeira e profundamente na presença de Deus, reconhecendo a sua justiça em castigar, em pesar a mão, que Ele é justo, que Ele não deixa o pecado impune e que todo o mal que Ele promete realizar, no fundo, não é mal para quem recebe, porque é um justo juízo, é um castigo, mas é uma retribuição justa diante do pecado. Assim, o Senhor destaca, quando o Senhor viu, o cronista está enfatizando isso, quando ele percebeu que os chefes, que o próprio rei, eles se humilharam, então o Senhor volta a falar. Ele havia falado, assim diz o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque. Agora, quando Deus viu que eles se humilharam, então a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Semaías, dizendo, não os destruirei. Humilhar é muito importante. A Bíblia diz que todo aquele que se exalta será humilhado. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede sua graça aos humildes. Sempre que um homem ou uma mulher se humilhar, uma família, um casal se humilhar na presença de Deus, reconhecer seus erros e seus pecados e pedir a restauração e pedir o livramento, sempre que uma igreja, enfim, uma nação, sempre que alguém se humilhar em profundo arrependimento e confissão, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Eu fico estupefato quando leio teólogos dizerem e cristãos afirmarem que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus e Pai de Jesus, porque Deus é amor e o Deus do Antigo Testamento é irado. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é o Deus que falou por intermédio de Semaías. É o Deus que revela assim a sua ira, dando justa retribuição ao seu povo por conta dos seus pecados, mas ele também é compassivo e misericordioso. Por isso ele anunciou, não os destruirei. O juízo de Deus, ele nunca era definitivo, finalístico e irreversível. Todas as vezes que Deus, ele anunciava por intermédio do profeta, que iria pesar a mão sobre o seu povo por causa da sua rebelião, por causa do fato do povo ter abandonado a lei do Senhor, transgredido contra o Senhor e abandonado o próprio Senhor. Sempre que havia arrependimento, sempre que se humilhavam, Deus alterava o seu justo juízo e não o derramava finalisticamente. E aqui é mais uma evidência. E Esdras, ou o cronista, quer dizer para os seus contemporâneos, vocês querem entender por que tudo isso nos aconteceu? Por causa da desobediência, porque nós rompemos o pacto com Deus e Deus trouxe as maldições da sua aliança. Mas vejam, sempre que o povo de Deus se arrependeu e se humilhou, Deus alterava o juízo. Então vocês, se não querem voltar a colher os mesmos juízos de Deus, hoje, se querem reconstruir a nação, comecem se humilhando na presença de Deus. Quem quer um recomeço, quem quer reconstruir, quem quer ter uma nova oportunidade de reiniciar com a bênção de Deus, esse é o caminho, se humilhar na presença divina. Então o Senhor faz as seguintes promessas: eu não os destruirei, prometeu o Senhor. Em segundo lugar, eu lhes darei auxílio. Deus não permitiu que Sisaque, rei do Egito, entrasse em Jerusalém, conquistasse Jerusalém. Por quê? Porque Deus lhes deu auxílio. Em terceiro lugar, a minha ira não será derramada contra Jerusalém por intermédio de Sisaque. Então Deus poupou
a sua ira, que é o seu justo juízo. A ira de Deus é a santa reação de Deus diante do mal. Só o mal. Entendamos isso. Enquanto você fica furioso, você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, alguém fala algo que te irrita e você perde o controle, enquanto nós ficamos irados por razões que não são legítimas, a ira de Deus só é acesa pela maldade humana. Somente o mal, o pecado, a injustiça, só aquilo que desagrada a Deus, que Ele reprova e que Ele combate, acende a ira de Deus. A ira de Deus é santa, é uma reação santa de Deus diante do mal. No entanto, portanto, Deus não derramou a sua ira plenamente. Ele poupou Jerusalém. Quão misericordioso é o Senhor. Entretanto, em quarto lugar, Deus disse: serão seus servos, servirão a Sisaque, ficarão como vassalos, como súditos. Eu não entregarei Jerusalém nas mãos de Sisaque, rei do Egito, mas serão seus servos. Sabe com que propósito? Havia um propósito didático e pedagógico, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Vocês não querem me servir? Vocês não me querem como vosso Senhor? Vocês não querem o meu domínio santo, compassivo, justo e bom? Vocês não querem me servir e não querem que eu seja Senhor? Então vocês servirão a Sisaque, rei do Egito. E essa servidão será dura, será de sofrimento, será de opressão, de escravização e de exploração. Aí vocês aprenderão a diferença entre servir a Deus e servir ao mundo. Isso hoje é muito importante para nós. Tem muita gente que não quer servir a Deus, não quer ser servo de Deus, não quer aceitar o senhorio, o domínio, o poder. Jesus disse para que nós busquemos o seu reino em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus prioritariamente é buscar o seu senhorio, é nos apresentar como servos que se submeterão à vontade soberana. Buscarão o reino. Buscar o reino é buscar que o Senhor domine a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida estarão submissas, em servidão. E quando nós somos servos, escravos de Deus, aí é que nós somos livres. Porque Deus reina sobre nós. Ele é Senhor sobre nós com amor. Porque Ele nos ama. E Ele só nos faz o bem. Mas quando as pessoas rompem com Deus, vão para o mundo. Lá no mundo vão sofrer sob a cruel opressão de um mundo pecaminoso. Vão conhecer o poder escravizador das trevas. Já aconselhei tanta gente que estava servindo a Deus na igreja e deixaram Deus, abandonaram Deus, foram para o mundo, sofreram, voltaram esmagados, sofridos, machucados e perceberam a diferença entre servir o Deus vivo e verdadeiro e servir o poder do mal. O mundo jaz no maligno, o mundo está sob o poder das trevas. Nesse mundo, a servidão a ele é escravidão. Mas quando você serve Jesus Cristo, você é livre. Você não precisa servir entidades. Você não precisa servir uma sociedade opressora que esmaga e que quer induzir as pessoas a fazer aquilo que eles querem. O poder do meio, do social sobre o indivíduo. Tenha coragem de romper com isso. Sirva o Senhor Jesus. Então, aprenda esta preciosa lição. Se o juízo de Deus estiver se manifestando sobre a sua vida, porque você pecou, se rebelou, você abandonou o Senhor, se você agora se humilhar verdadeira e profundamente e sinceramente, Deus terá misericórdia de você e Ele te resgatará e restaurará a sua vida, o seu lar,
a sua carreira, seja lá o que for. E eu rogo para que Deus, através desta palavra, te abençoe rica e abundantemente.